Agora deixa eu, como eu prometi, levar isso para a esfera nacional. Luciana, a gente está vivendo um momento de intolerância na política. Existem dois lados. Sim. Você concorda que só existam dois lados? E qual a tua análise para esse momento de estresse político? Não tem como não concordar que só existem dois lados. Terceira via, não? Infelizmente. A minha visão hoje é que está extremado esquerda contra direita. Nem sei se dá para colocar. Qual que é o da esquerda? Lula e Bolsonaro, né? Vamos colocar assim que é mais fácil do que esquerda e direita. Hoje é Lula e Bolsonaro. E o que mais me impressiona é o poder do extremismo. Eu fico muito, muito chateada com o poder do extremismo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, gente, não quer nenhum dos dois. Isso. E o que acontece? Então tem espaço para uma terceira via? Por que a gente não consegue Oi, Catarina. uma terceira via? A gente vê um fenômeno acontecendo aí, como já aconteceu no passado. Hoje existe o extremismo Bolsonaro, digamos assim, que o pessoal briga. Uns são mais calmos, outros são mais agitados. Mas no Lula foi assim também. Sim, sempre Quando foi. teve a era Lula também, o pessoal era extremista dessa forma, né? Muito ele fez, eu ia falar exatamente Né? isso. Então, Nós contra eles. Era Ele sempre também. adjetiva alguém indefinido, ele sempre fez isso. Que eles querem que a gente faça isso, porque eles não sei o quê. Ele incentivou que o povo tivesse ódio de um indefinido eles, que ele não dizia quem era. Sendo que foi na época dele que os banqueiros mais ficaram ricos. Cadê o eles, que era o contra? Contra quem? Esse discurso do nós contra eles, e como você falou aí dos banqueiros, mudou alguma coisa entre Lula e Bolsonaro ou não? Eu acho que não, O que mudou, na minha opinião, foi assim. Muita gente que não concorda com a política pública que a esquerda pôs, e que votou no outro porque era a única chance. Sim. Isso. Né? Então, assim, eu não quero a destruição de uma família, de um conceito familiar, de um conceito moral. Eu voto nesse aqui, porque esse aqui prega isso. Eu nunca imaginei que eu fosse votar nele. Eu acho ele folclórico. Eu nunca imaginei. Assim como eu, um monte de gente nunca imaginou. Mas diante desse quadro, Era a melhor das opções. eu não vejo outra opção. Eu não vejo outra opção. Mas da onde que vem uma proposta de destruição dos valores familiares? Veja o que foi... Bom, é muito simples. A grande filósofa que o Lula sempre gostou, é viva ainda, Marilena Chaui. Pegue o vídeo dela em que o Lula bate palma, falando que ela tem ódio da classe média, que a classe média é a coisa mais podre que existe. A classe média somos todos nós. Sim. Todos nós somos classe média. E ele bate palma para A filósofa do Bolsonaro é a Damares. Que eu acho horrível nisso. Mas entre você fazer uma coisa... Tudo bem. Mais uma vez, são dois extremos. Isso. Tá? O que eu estou querendo provocar, na verdade, é só assim, o que muda de um extremo para o outro? O que muda são os valores que cada um deles defende. Aqui você prega uma coisa ligada à religião, à família, ao lar. Aqui você prega uma destruição total disso. Acho que é a tua visão sobre o cenário Não, aí, né, de jeito, Fábio? bom, eu tenho... Então, olha, para quem eu dou aula, enxerga isso. E eu não dou aula para uma sala só, dou aula para bastante gente jovem, A gente inclusive. percebe que o Bolsonaro ele trouxe a igreja para dentro da discussão da política, né? A religião ela sempre ficava um pouco mais afastada da política. A gente está vendo o evangélico tomando conta de uma grande parte política, de uma conversação política, de uma entrosação política aí. A gente vê. Agora, eu, particularmente, eu penso da seguinte forma. Eu quero ver quem são os candidatos e quem serão os seus vices. Porque a gente tem um grande histórico aqui no Brasil do vice assumir a presidência, do vice assumir o governo do estado, do vice assumir a prefeitura. Então, para esse ano, a minha preocupação maior também é ver a chapa toda. Pode ser por isso que o Alckmin aceitou, então, ser vice do Lula? O vice tem deixado de ser decorativo. Decorativo. E tem desempenhado, principalmente na presidência do Brasil. Sim. Quantos vices assumiram a E numa presidência? política de traição, mais um ainda. ótimo exemplo é Itapetininga, né? Nós tivemos aí. E numa política de traição, o vice é fundamental.
Então, por isso que hoje você vai Ele ter que... faz de tudo depois que o cara entra para poder Caçar tomar o- lugar. Não esqueçamos do papel do presidente da Câmara nisso também, né? Exatamente. Tá nessa linha Tá de na sucessão. linha. Tá na Nessa linha. linha de sucessão. Hoje, em Tapetininga, Itamar é o... Seria é o vice. Seria o vice. É o vice. É o vice. Exatamente. Mas, Catarina, eu provoquei um pouco o Fábio aqui, na verdade, só para dar o tom seguinte. A gente tem antipetistas e antibolsonaristas. Isso. Né? Não se constrói nada votando em anti alguma coisa. Não. Não é preciso pró. Não tem, o discurso, ninguém fala de inflação, né? De emprego, geração de emprego. O país precisa de industrialização para poder gerar emprego para essa turma. E isso me preocupa muito, porque a política na esfera nacional ela virou um cabo de guerra. De um lado estão os petistas, dos outros os bolsonaristas, e cada um quer ganhar o seu voto elegendo uma figura para a presidência, mas sem ver as consequências de cada um. Isso. Eu, na década de 90, quando foi o que o Lula perdeu muitas eleições até ele ganhar, era aquela figura bronca, ele teve que construir a imagem dele para ele ganhar a primeira eleição presidencial. Teve que virar Lulinha, paz e amor, né? Eu confesso que eu já votei, sim, no PT. Acho que os primeiros anos de governo do PT foram bons. Eu percebi aí que algumas coisas que as pessoas não tinham acessibilidade, ele trouxe para as classes sociais. Por exemplo, naquela época o pessoal não tinha tanta acessibilidade aos meios comuns de uso, geladeira, máquina de lavar, celular, alguns sistemas de financiamento econômico, algumas coisas foram se tornando mais popular. O acesso à faculdade também. Quando eu paguei a minha faculdade, eu paguei uma fortuna, mas eu vi que daí começou a entrar alguns sistemas de faculdades federais também, que o pessoal teve mais acessibilidade. Sim. Então, nós tivemos uma fase de governo PT boa também. Depois, o que acontece? Eu acho que quando um governo ele começa a se eternizar no poder, aí vai dando problema. Quantos anos daí depois nós tivemos o PT no poder a nível nacional? PSDB a nível estadual. Então, acho que aquilo daí vai virando problema. Então, a gente tem que estar mudando também. Porque a intenção não é mais você fazer a diferença, você criar planos. A intenção é sempre você se perpetuar no poder, né? Então, você começa a criar políticas eleitoreiras ao invés de políticas eficientes que vão resolver o problema. Perfeito. E aí você mascara uma solução. Você já começou a tua campanha de reeleição. Você mascara uma solução. Mas você concorda com essa colocação de que entre os extremos, aí, esquerda, direita, paira a destruição dos valores familiares ou não? Na verdade, eu acho que houve, de novo nós vamos cair na falta de educação. Gente, os valores familiares vêm de família, vêm de casa. Né? Eu não acho que isso tenha que interferir na política. Você não foi eleito presidente para fazer uma missa, para rezar um culto, ou seja lá o que for. Você foi eleito presidente porque você tem um país para governar. Que Deus nos ajude, ótimo, sempre com a graça divina do nosso lado. Mas isso não faz de você um pastor. Isso. Mas há quem seja contra até o crucifixo. Você sabe do que eu estou falando. Não, tem. Tem gente que é contra ficar o crucifixo na Câmara Municipal. Mas que vem daquela premissa de que o Estado é laico, né? Eles não queriam colocar a religião no meio da política, até porque existem as diferenças religiosas. Sim. O Bolsonaro, ele quebrou esse paradigma, né? Ele já trouxe a religião para dentro da política. E isso em si é um problema. Não sei se isso é bom. Para Luciano é um problema. Para mim é um problema. Para mim também, eu vejo como um problema. Porque aí, quando você agrada você desagrada automaticamente todo o resto. Mas, Luciana, não tem como você... Eu vou fazer um contraponto, desculpe. Pois não. Para até interromper você, mas eu acho que é o seguinte, democracia é isso. Sim. Se metade mais um é cristão, por que não ter? Então lute para você tomar conta e daí você muda. Que foi isso o que aconteceu com a era Lula. O Lula e Dilma foram, 14 anos aí, 15 anos quase, deles dois. Era outra política, em que o MST era posto dentro para poder discutir política agrária. E aí entrou aqui Tapetininga arrebentando até laboratório. Isso era válido, mas era como eles conseguiam, né, fazer, é como eles pensam. Agora, se na democracia metade mais um fala assim, eu tenho que aceitar a regra do jogo, porque não tem outro jeito. Então, na verdade, agora eu vou fazer um contraponto para você. É o seguinte,
Aqui, por exemplo, quem que decidiu que é metade mais um cristão? E que a cruz tem que ficar lá na Câmara Municipal? Quantos pastores nós temos na Câmara hoje? Nós temos muitos pastores. Ontem, nada contra, gente, eu só estou colocando que os pontos. Ontem, na cerimônia de posse, todos os convidados, se não me engano, me corrija, Catarina, se eu estiver errado, posse, na cerimônia de inauguração da TV Câmara, todos os convidados que não eram políticos eram religiosos. pastores de igreja, né? E não católicos, né? Não houve, não sei se houve convite, mas não tinha registro de presença pela liderança católica. Pelo Itamar. Não, tudo bem. Claro. Isso. Mas são aí tudo bem. cristãos. Então, mas cristão, o petista também é cristão. É que a era Lula não se falava, eu acho que eles iam mais da premissa do Estado é laico, de não levar tanto o nome de Deus para dentro da política. Mas isso era cultural também, sim, porque nós vínhamos daquela criação, você não pode falar o nome de Deus em vão. Então, não é toda hora que você falava o nome de Deus. Era mais naquele momento seu de oração. Hoje, não. A fé, ela se propagou de uma forma mais popular. Sim. As pessoas, hoje, elas usam as camisas. Antigamente, era com as bandeiras de países. Hoje, elas usam as camisas com mensagens de fé, versículos bíblicos. Então, nós entramos também no... Máscara de Nossa Senhora. Então, a gente vê que hoje as pessoas, elas estão assim também, e mudou-se os tempos, né? Só que isso não pode criar animosidade. Não. Isso teria que ser um acontecimento, não um retrocesso, no caso. Porque, veja bem, no nosso caso ali que eu estava citando, o que eu quis dizer foi o seguinte: não teve nenhuma revolta dos católicos, não, porque só os pastores foram chamados lá em cima. E eu não vejo revolta dos pastores por ter um crucifixo na Câmara. Também não. E é assim que tem que ser. Você entende? Tolerância. A tolerância. Mas esse a clima religião de extremistas prega a intolerância. A intolerância. Aí é que a gente entra no nosso problema. A gente vê até a religião está sendo usada como forma de desentendimento, de guerra e de política. Sim. O que não pode acontecer. Você é contra o uso da religião na política? Especificamente uso da religião na política, sim. Para mim, a religião tem que ficar fora. Para ser concreto, por exemplo, o Bolsonaro faz periodicamente cultos televisionados, transmitidos. Não, ele não faz o culto, ele participa do culto. Quem faz o participa, mas ele faz disso um evento público. Eu acho que ele deveria participar como todos os outros fiéis sentados. Poderia sentar na primeira fileira, isso, aquilo, mas não ter uma participação durante o culto, durante a missa. É igual eu vou na igreja, eu sou católica, mas eu gosto também, vou na igreja evangélica, me sinto bem também. Sim. Eu vou, sento num cantinho, fico quietinho. Eu prefiro que nem anunciar a vereadora Catarina. A Catarina está ali. Mas como a cidadã vai fazer que isso com uma autoridade máxima de um único poder? Mas é que ali naquele momento, você está no momento Se ele professasse essa fé e fosse dessa denominação, nada mais justo ele estar junto com todo mundo. Mas ele está ali em um evento, eu não estou nem falando dele, estou falando de seja quem for. Se o Lula for, se o Alckmin for, se o Fernando Dávila for, seja quem for, tendo uma representatividade política de extrema importância, como é que eu vou deixar ele no canto lá? Mas eu acho... o seguinte, vamos fazer uma coisa mais nossa. Mas a partir do momento que você está numa missa ou num culto, é um rito religioso. Você está indo na figura do político, cidadão. O pastor, o dirigente daquele culto, ele não deveria dar o púlpito àquele religioso, porque daí as pessoas que estão ali vão vendo que esse pastor, esse padre apoia essa figura. Se eu me apoio no Fábio, que é o mentor principal da minha igreja, eu vou me direcionar para aquela figura. É uma campanha eleitoreira, sim. Mas isso é feito por todos, hein? Porque teve muito padre apoiando Lula. Mas isso que eu falo eu acho errado das igrejas. Eu acho errado de todas as denominações. Sim. Mas uma coisa também. Eu acho que o padre, o pastor, ele tem que ter um papel de informar o seu fiel ali, de que tem sim que cada pessoa se inteirar da política, estudem a vida do político, tem que deixar, tem que colocar a política na igreja, mas não a figura do político, não ser tendencioso. A política e não o político. É exatamente isso. Esse melhor dos mundos que a gente acredita que deveria ser, que eu acho que
tem que chegar o mais perto disso, porque isso daí vai ser uma Sim, utopia. vai, Não vamos conseguir chegar nisso. Não. O mais próximo disso, mas é indissociável. A igreja está perto de quem manda desde que a igreja é igreja. Veja os Borgias, isso é coisa antiga. É coisa de 2000 anos atrás. Política e Sempre que igreja teve um sempre. rei, teve Sim. teve um bispo junto. Sim. Mas você A deu vida mais toda. um elemento aí, Fábio, de divisão do país, que é católicos com o PT, evangélicos com o Bolsonaro. Não é mais divisão ainda, quer dizer, também na parte da fé? Mas você vê que E me tá diga mesmo. mais, eu tenho uma outra dúvida. E o Já ateu? que é tão importante para o presidente participar de um culto e mostrar que ele está participando de um culto, eu queria saber qual seria a reação dos brasileiros se ele mostrasse isso numa roda de umbanda, por exemplo. Nós vamos para uma outra Mas ele tem esfera. um público que apoia esse tipo de coisa. E olha, posso dizer para você, eu tenho quase certeza que ele foi convidado para ir. Ele não falou, quero ir no seu culto. Olha, por quê? Porque o dirigente da denominação religiosa se sente importante de, sabe, trazer o Bolsonaro aqui. Então ele que chama, ele que E as incentiva, ele próprias que apoia. pessoas começam, vai E aí crescer aplaude. Aplaude. Perfeito. Mas vocês que são operadores do direito, advogados, baseado em leis, concordam em alguém ser terrivelmente evangélico no tribunal? Num tribunal, não. Num tribunal mandam as leis. E não político também. E não político também. nenhuma das Isso esferas. dá um quadro seu de umas 3 horas aqui, se a gente É. falar sobre a STF. Ela só tem político ali dentro. Político? Só tem muito político ali dentro. Muito político ali dentro. Como assim? E sempre teve. Lembre-se do deputado Nelson Jobim, foi do STF. Sim. Maurício Correia, foi do STF. Em uma época que começou a se falar sobre a STF para a população ver. Hoje você tem um Gilmar Mendes que liga para um, liga para outro, solta o cara lá, pô, libera a arma dele. Não Basta sei o a quê. gente Isso é lembrar política. que eles são indicados e Já não não dá. concursados. Não tem condição. Eu acho que o erro começa aí. Mas no currículo ser terrivelmente evangélico pode. Não, Terrivelmente gente devia ser. né? É impossível você dissociar o ser humano do ato que ele pratica. Não tem como se fazer isso. Ele vai levar para dentro da esfera de Não tem atuação dele. como. É impossível ser um cara. Porque daí é mais fácil você pôr robô. Ele não fica grávido, ele não pega doença, ele não tem febre, ele trabalha 24 horas. Ele pode colocar, o que ele não pode é tentar induzir os outros, você entende? Aquela A filosofia. seguir a doutrina dele. Perfeito. É simples. Ou ler as leis sob a ótica ideológica. Exatamente. E o Seja terrivelmente católico, seja evangélico que você ateu, falou, seja... o terrivelmente evangélico votou contra ele nesse primeiro voto dele, que foi quando o cara foi preso lá. Daniel E Silveira. ele Daniel votou Silveira. contra, ou seja, ele está sendo terrivelmente gente, então, E foi, com técnico. e foi agressivamente bombardeado, né? Pois é, mas foi gente. Agressivamente. Ele foi Catarina, você concorda com o padre voar de helicóptero para abençoar a cidade aí ou não? Não. técnico. Nem um pouco, Luciana? nem um pouco. É. Fábio? Mas não? já teve padre que foi para Las Vegas, que é o antro de prostituição do mundo. Por falar em padre... Por favor. O cara ainda tomou champanhe, pô. Como é que é? Por favor. Uma volta de helicóptero não é Vou de nada, helicóptero né? Nada. Uma voltinha de helicóptero para quem foi para Las Vegas. Isso não é nada, isso é Jack, juizado especial. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Concordo. É Até simples perdi o que eu ia assim. perguntar. Como é que você vai achar que. Ah, Padre também é gente. sim, sem dúvida. Sem dúvida.